fala da transcendência e da imanência do nosso Deus. Um Deus transcendental e um Deus imanente. No livro de Esther nós podemos ver isso, porque ao mesmo tempo em que Deus está ali controlando a respeito ali da Pérsia, que naquele momento é o reino, o império que dominava o mundo, ele também está agindo ali usando Hadassa, que depois vai virar Esther, né? Uma órfã, que vai se tornar a rainha para salvar o povo judeu. Então Deus está agindo ali transcendente, né? O que significa a palavra transcendência? É algo que ultrapassa a nossa compreensão. Nosso Deus é transcendental. Ele tem o domínio de todo o universo. Nossa mente não pode compreender esse Deus transcendental. E ao mesmo tempo ele é imanente, está presente em nós, ele está dentro de nós, ele habita em cada crente. No livro de Ruth, da mesma forma, ele está agindo no período de Juízes, que é o período mais negro da história de Israel, é uma página negra da história de Israel, mas ao mesmo tempo é um Deus imanente. Ele está numa família de judeus, que vai ser usado ali para trazer ali um rei que vai ser importante, vai ser um grande vulto na história de Israel, e desse rei vai vir o Messias que vai salvar a humanidade, que é Jesus. Então é interessante nós vemos aqui o Deus que governa o mundo, a transcendência de Deus, mas também que cuida da família, a imanência de Deus. Isso vai contra uma das heresias que surgiu ali na época do iluminismo, na época do renascentismo, que nós estudamos isso, que se chama teísmo, que foi defendida pelo filósofo Voltaire, né? Que dizia que acreditava em Deus, mas que achava que Deus era um Deus impessoal, que criou o homem, mas deixou o homem à parte da existência, como uma cobaia, né? Não se importando com o homem. Mas nós cremos num Deus pessoal, num Deus que é transcendental, num Deus que criou o universo, mas ao mesmo tempo um Deus que é imanente, que é presente, que está aqui nesta manhã se relacionando com o homem. Então é importante, é interessante esse título, né? O Deus que governa o mundo, o universo, um Deus transcendental, mas que cuida da família, um Deus que é imanente. É interessante isso aqui. O livro de Ruth, dos 66 livros da Bíblia, é interessante, a Bíblia protestante, né? Haja vista que a Bíblia católica tem 7 livros a mais, que são apócrifos, os livros que surgiram no período interbíblico, intertestamentários, que não foram inspirados, e nós protestantes não aceitamos como canônicos. Então, dos 66 livros da Bíblia, apenas 2 livros têm o nome de mulheres. As mulheres, dá um sinal aí. Está fraco. Dá um sinal, as irmãs aí valorosas. Então, só 2 têm o nome de mulheres, que é o Ruth e Esther. Ruth, o nome significa amiga, companheira. Fala da lealdade de Ruth. Então, Ruth realmente fala da sua lealdade, não somente no inimigo, né? Ela representa a lealdade. E Esther fala de estrela. Na verdade, Esther tem 2 nomes, né? O nome persa, estrela, e Hadassa significa murta. Murta era um arbusto, né? Um arbusto que não tinha nenhuma beleza. Mas daí eu me lembro do livro de Êxodo, quando Moisés estava lá, ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. Aí eu expliquei, o André faz o sinalzinho, André, e o Sebastião também, os nossos 2 alunos aí do EPOS. Eu expliquei na geografia bíblica que o deserto era um lugar escaldante, né? E era comum a combustão instantânea durante o dia. Então Moisés possivelmente ele viu ao longo dos 40 anos no deserto vários arbustos queimarem por causa da alta temperatura no deserto. Mas o que chamou a atenção de Moisés, vocês devem saber isso mais do que eu, né? É que
a sarça ardia e não se consumia. Então, murta, você pode ser uma murta, mas o que chama a atenção de você ser uma murta é a presença do fogo de Deus na sua vida, é a presença do Espírito Santo, amém? Então é interessante, murta, Hadassa e Esther, estrela, mas Ruth significa amiga, companheira, né? Então o livro de Ruth nos fala sobre isso, mas o texto áureo nos diz assim: eis sucedeu que nos dias de Juízes, os dias de Juízes, o período de Juízes vai de 1500 a 1050, ou de 1400 a 1000 antes de Cristo. Era a idade do bronze. A idade do bronze, só os filisteus, que não eram um povo originário de Canaã, os filisteus eram originários do mar Egeu, na ilha de Creta, e eles então tinham a ciência do ferro. A idade do bronze significa que ainda os povos ainda não conseguiam manipular o ferro. Só os filisteus que imigraram para Canaã que tinham esta ciência. Por isso que eles levavam vantagem militar contra Israel, né? Só Davi, depois lá no capítulo 27 de 1 Samuel, que ele vai conseguir depois, com alguns filisteus que se convertem, daí nós vamos ver sobre a aculturação, que Davi conseguiu fazer que alguns filisteus se convertem, né? Que ele consegue então essa ciência do ferro. Então esse período é chamado na história de Israel, ou na história do mundo, de idade do bronze. Foi nesse período que aconteceu os juízes, né? Quando o povo então chega em Canaã. As 7 nações que habitavam ali eram povos terríveis, que praticavam prostituição cultural e sacrifício de crianças. Aí Deus manda exterminar todos eles. Se não vejamos, vamos ver aqui, o Deus Marcion, que era um herege do 2º século, dizia que o Deus do Antigo Testamento era terrível, né? Não. O nosso Deus é misericordioso. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui de um texto bíblico aqui. Gênesis, capítulo 15 e versículo 16. Alguém pode abrir a Bíblia e ler para mim? Quem está acordado, diga amém. Amém. Isso aqui é melhor que todo rural, irmão. Aqui nós aprendemos a palavra de Deus. Amém. Gênesis, capítulo 15 e versículo 16. Alguém lê para mim, por gentileza. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus fala para Abraão, André, irmão Sebastião, irmão Gaúcho, Deus fala, pastor Antônio, servo de Deus, Mondemar, pastor Gério, pastor Ademar, Deus fala para Abraão, olha, não está completa ainda a medida dos amorreus. Ou seja, irmã Aline, irmã Leonara, Deus estava dando, pastor Antônio, um tempo para esse povo aqui se arrepender. Porque Deus não é como a gente, Fabrício. A gente vê o pecador, vê aquele que comete o pecado, já quer agir com justiça, né? Mas Deus não, Deus é longânimo. Então Deus mais ou menos deu uns 400 anos para esse povo aqui, essas 7 nações aqui, que habitavam em Canaã, se arrependerem. Mas eles não se arrependeram. Aí, então chega o período de Josué, e Deus diz, extermina esse povo. Mas o povo de Israel chegou lá, e em vez de exterminar, imitou eles, caiu naquilo que se chama de aculturação, começou a imitar eles, e foi aquilo que o pastor Antônio, com muita propriedade na aula passada, começou a adorar Baal, a esposa de Baal, a Astarote, né? A Moloque, Quemos. A Moloque era o deus dos Amonitas, e Quemos, o deus peixe, era o deus de Moabe, né? E por isso então Deus, para provar Israel, deixou alguns dos cananeus na terra de Canaã, pela dureza do coração de Israel. Então, aí nós temos um período difícil
significa no original casa do pão. Já pensou? Parece contraditório, né, irmãos? Em Belém houve fome. Belém tem um outro nome, Efrata. Além do nome Belém, há um outro nome, Efrata. Foi onde Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Raquel, Leia, né? E teve mais 2 concubinas, né? E a Raquel morreu em Efrata. Então, Belém, casa do pão, houve uma fome. Aí o pastor, na aula passada, relembrando, né? Ali, Elimeleque, seus filhos, Malom e Quilom e Noemi, eles saíram de Belém e foram para Moabe. É interessante, irmãos. Aí, em geografia bíblica, a gente gosta assim, nós estamos aprendendo, é uma dica para você, fazendo aqui uma mensagem. Se você quiser, ainda dá tempo de pegar o livro de geografia bíblica, quarta-feira no posso. Sabe quantos quilômetros dava de Belém, aproximadamente falando, né? Aproximado, de Belém a Moabe, irmãos, de distância? Quem é bom de chutômetro aí? Não é? 80 quilômetros. 80 quilômetros. É a distância, daí fica o Google para dizer a distância. Da distância de Joinville a Navegantes, irmãos. Porque Joinville, aproximado, de Joinville a Navegantes dá 84 quilômetros. De carro, 1 hora de viagem de carro. Naquele tempo não tinha carro, né? Então era perto, irmãos. 80 quilômetros de a pé, é uma viagem perto. Daria quantos dias, pastor Antônio, né? De a pé, 80 quilômetros de Moabe? Eu não tenho ideia. O irmão Gaúcho disse que daria 2 dias de viagem, irmão Gaúcho aí, para ir de Belém a Moabe. A capital de Moabe era Dibon, né? Então eles foram lá para viver nessa cidade e lá encontraram a tragédia, porque morreram lá em Leque, Malom e Quilom, né? Agora, a verdade prática, irmãos. Se os irmãos quiserem perguntar aqui, irmãos, a aula participativa é boa, irmão. A sua pergunta, a sua colocação, irmãos, estamos aqui para aprender e eu gosto muito da participação dos irmãos. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Aí nós temos hoje em dia vários budismos, né? Os irmãos são cientes disso. E uma delas é a teologia da prosperidade, que diz: o crente não pode passar necessidade, o crente não pode, né? Se faltar dinheiro, aí tem alguma coisa errada, está em pecado aí, né? Tem alguma coisa errada aí. Se ficar enfermo aí, né? Tem alguma coisa errada aí, né? E não é bem assim, irmãos, né? Cada caso é um caso, não é bem assim, né? Se tiver pobre aí, alguma coisa está errada aí contigo aí, né? Que todo crente tem que ser rico, todo crente não pode ficar doente. Se tiver com dor de cabeça, se tiver com problema de coluna, é um demônio na coluna, não é assim não, irmãos. Aí, olhando a Bíblia Sagrada, irmãos, tem um texto. Aí tem até um hino para cantar aqui, para estragar a escola dominical, mas tinha um hino que eu escutava, não sei se ainda existe a Rede Aleluia, vou tentar aqui arriscar um hino, irmão. Eu comecei para cantar aqui, vou espantar os irmãos da escola dominical. Ele cantava assim, ó: eu nunca vi o justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti. Vou parar por aqui. Uma vez eu fui cantar no monte, irmão. Eu estava cantando, eu passo: para, Clóvis. Fica na tua chamada, acabou a oração, nós tivemos que descer do monte. Salmo, vamos lá para esse salmo aqui, vamos conferir o salmo. Você já vai entender onde eu quero chegar. Salmo 37, versículo 25, vamos lá? Eu quero, irmão, eu tinha um professor de pós chamado, não
Não sei se o pastor Antônio se lembra dele. Sérgio Lenz, se lembra dele? Sérgio Lenz? Lembra? Ele chegava assim no curso teológico e dizia: eu vou jogar areia na cabecinha de vocês, depois eu tiro. Então eu vou jogar um pouco de areia, um pouquinho, depois eu vou tirar. Tá bom? Pode ser, irmão? Salmo 37 e versículo 25. Quem pode ler para mim? Eu fui jovem e agora sou velho. Ainda assim eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigar o pão. Quem está falando isso aqui é Davi. Então, por Davi, Antigo Testamento, o justo não pode mendigar o correto? Agora vamos lá. Irmão, se tu pegar só isso aqui da escola dominical, se tu pegar só isso aqui, já valeu a pena tu acordar de manhã, não assistir o Globo Rural, o Globo Esporte, já valeu a pena, já valeu a pena. Vamos lá, Lucas, agora vem aqui, Lucas 16 e 21. Pode ler, quem pode? Pode ler. Lucas 16 e 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham ver-lhe as. Lázaro, primeiro, no original, Vilmar Meyer, professor meu, da Aline e da Leonara, eu faço de manhã cedo e elas fazem à noite. Né? Falou, a Ivone não está aqui para confirmar, faltou hoje, falou que no original não é parábola, é história verídica. Isso aqui é história verídica. Isso aqui é uma história verídica que Jesus contou. Porque tem verbo haver, de existir, e Lázaro, nome próprio. Jesus está contando uma história verídica aqui. Aqui dá para entender, Lázaro era crente? Sim ou não? Me ajuda a lecionar de manhã aqui, irmão. Me ajuda. Estou gripado, irmão, né? Me ajuda aqui. Era crente. Ele estava aqui o quê? Desejando comer, irmão. Já pensou? Comer. E o cachorro lambia. Que situação terrível, né? O cachorro lambia. Aí ele teve vitória, irmão. Ele teve vitória. Ganhou um carro. Fez fogueira santa e ganhou um carro. Corrido. Não! Morreu e foi para o paraíso, irmão. Morreu e foi para o paraíso. E ele mendigava o pão. Agora eu vou perguntar como é que é o nome da serva de Deus. Irmã Iracema. Vou perguntar para a irmã. Tem uma contradição aqui na Bíblia. Irmã Aline, você é inteligente, professor de escola dominical. Tem contradição na Bíblia aqui, irmão? Pastor Antônio, irmão Ademar. Davi, irmão Vilmar, o senhor conhece Bíblia mais do que eu. Tem contradição aqui, irmão Vilmar? Fabrício, Gaúcho, me ajuda nessa manhã. Você que saiu, venceu esse frio, podia estar em casa agora, debaixo de uma coberta, mas está aqui ouvindo esse professor barulhento. Aí, irmão, tem uma coisa que se chama contexto histórico, pano de fundo histórico. Vamos para onde? Livro de Ruth. Vamos para o livro de Ruth. Eu disse, se você pegar isso aqui, irmão, já valeu a pena. Vamos para o livro de Ruth. Quem está ouvindo, diga amém. Vamos lá. Vamos para o livro de Ruth. E você já vai entender o que o irmão Clóvis quer explicar nesta manhã. Joguei um pouquinho de areia? Vou tirar a areia agora, irmão. Livro de Ruth. Quem está comigo, diga amém. Livro de Ruth, capítulo 2 e versículo 3. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto. Foi, pois, que chegou a Ruth, né? E apanhava espigas do campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimelec. Vou explicar. Quando Davi diz isso aqui, contexto histórico, nunca vi um justo mendigar o pão, é que possivelmente em toda a época de Davi, em todo o tempo em que Davi viveu, a lei mosaica, e o exemplo está aqui na época de Ruth, aquilo que sobejava das colheitas,
De acordo com a lei de Moisés, era para ser deixado para os pobres a terra. Então, no tempo de Davi, nenhum miserável passava fome, porque o que sobrava era para o pobre, o que sobrava das colheitas era para o miserável. Mas quem sabe, na época de Lázaro, a lei de Moisés não era cumprida. E se a lei de Moisés não era cumprida, o miserável, mais pobre da terra, então passava fome. Contexto histórico. Entendeu? Pegou aí? Então, trazendo, irmãos, então, se um governo é mau, vamos trazer agora, se um governo é injusto, a igreja pode sofrer. Trazendo para a nossa realidade, aqui no Brasil nós temos bênção, irmão, porque ainda temos liberdade. Mas lá na Coreia do Norte, quantos cristãos estão sofrendo? Porque lá homens ímpios, homens que matam, que as pessoas não têm nem liberdade para ter uma Bíblia. Está entendendo? Então, aproveite a liberdade que você tem. Aproveite. Eu não vou dizer o nome do estado, mas ontem eu peguei um Uber com o irmão, ele glorificando a Deus porque está aqui no nosso estado, onde ele trouxe os filhos, ele chegou aqui com uma muda de roupa, e hoje tem uma casa própria, e hoje os filhos são empregados, glorificando, não vou dizer o nome do estado, mas de onde ele veio e onde ele tem hoje construído uma vida. Glorifica a Deus onde você está, onde você vive. Amém. Então existe um contexto histórico, um pano de fundo histórico. Agora vamos voltar para a lição, que nós temos muita coisa ainda. Amém? Amém. Lembrando no governo de Acabe, os profetas só passavam por... Então, veja, outra colocação do pastor Antônio. Então tem todo um contexto histórico, irmão. Por isso, quando você vai ler a Bíblia, é importante a teologia, a realidade teológica, mas também conter o pano de fundo histórico daquela passagem para você entender. Introdução. No livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para os judeus cristãos. Ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê. Gênesis 22 e 14. Tem três coisas que eu quero destacar no livro de Ruth. Primeira coisa, irmãos. O livro de Ruth ele está numa posição aqui estratégica. Numa posição de transição. Né? Você pode botar na sua Bíblia aí. Qual é o livro anterior a Ruth? Folheia a sua Bíblia aí. Juízes. E o livro posterior a Ruth? Depois de Ruth vem quem? Antes vem, o Marco falou, antes vem Juízes. E depois vem? Então olha só a posição. Então vem um período difícil, né? Um período de anarquia, apostasia. E depois vem 1 Samuel. Então Ruth é a transição de um período caótico para um período de esperança, de um período de juízes para um período de reinado, onde vai surgir o primeiro rei de Israel, né? Que era o rei que o povo, conforme o povo queria, mas o grande vulto, o grande rei de Israel que foi Davi, e Ruth é a bisavó desse rei, porque ela vai gerar Obed vai gerar Jessé, e de Jessé vem Davi, que foi o grande rei, o homem segundo o coração de Deus. Então é toda uma preparação e é necessário a história de Ruth, da ancestral desse grande rei, que vai fazer essa transição desse período negro da história de Israel para o período dos reis. Então é importante esse livro, pequeno, né? Mas de tamanha importância para a história de Israel. A segunda coisa do livro de Ruth é um livro de amor e de redenção que fala do amor de Deus aos gentios.
Porque a intenção de Deus, os 4 grandes projetos de Deus, acho que eu já falei aqui. O primeiro projeto tem a família, que é o projeto de Deus, a família, a igreja, Israel, mas a salvação foi o primeiro grande projeto de Deus, salvar toda a humanidade. E nós podemos ver alguns reflexos, alguns lampejos disso no Antigo Testamento. E o livro de Ruth é isso. Através de Ruth sendo uma moabita. Porque Deuteronômio no capítulo 23 e versículo 3, Deuteronômio 23, versículo 3, se alguém quiser conferir aí, os moabitas não podiam entrar na congregação. Por quê? Porque em Números capítulo 25, através do conselho de Balaão, as mulheres moabitas seduziram os israelitas. E veio uma grande praga que matou milhares de israelitas. E Finéias, sacerdote, levita, ele acabou com a praga atravessando uma lança num príncipe e numa mulher moabita, e Deus se agradou-se disso. Parece uma coisa bárbara para nós, né? Mas aí a praga cessou. Está lá em Números capítulo 25. Mas em Deuteronômio capítulo 23 e versículo 3, está dito ali que os moabitas não entrariam na congregação. Mas aqui Ruth, ela vai entrar na genealogia de Davi, né? Ela vai entrar, ser ancestral de Davi, e ela entra na genealogia de Jesus também. Nós vemos ali um grande amor de Deus aos gentios. É claro que não é só Ruth, né? que é uma prova disso, também o livro de Jonas. Nós temos lampejos no Antigo Testamento. Naamã, também, no segundo livro de Reis, capítulo 5. Raabe, no livro de Josué. Nós temos várias demonstrações do amor de Deus aos gentios no Antigo Testamento, que Deus queria salvar os gentios, é claro, usando a nação de Israel, mas a nação de Israel falhou nessa sua tarefa. E isso agora cabe à igreja. Pode falar certo, Deus. Irmão, que Moabita também, né, eles eram desprezados pelo judeu, porque eles eram descendentes, né, da relação cultuosa entre Ló e as filhas dele. Sim. Porque eles eram descendentes desse relacionamento. Por isso que o judeu não gostava dos Moabitas. 19 e 37. Era o filho mais velho de Ló com a sua primogênita, né? 19 e os amonitas eram também o segundo filho, né? Ali depois da destruição de Sodoma. E eles adoravam o deus Quemosh, que era um deus chamado Deus Peixe. E os amonitas adoravam o Moloque. Eram povos que sacrificavam crianças. Segundo Reis, capítulo 3. Segundo Reis, capítulo 3, nós vamos ver ali quando, naquela batalha, olha só que coisa terrível, irmãos. Segundo Reis, capítulo 3, finalzinho ali, segundo Reis, capítulo 3, aquela batalha, segundo Reis 3 e 27, mas segundo Reis 3 e 26, segundo Reis 3 e 26, mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom. Havia uma aliança ali, o rei de Edom, o rei de Judá e o rei de Israel. E daí o rei de Moabe, vendo que ia perder a batalha, pregou seu filho mais velho, que havia de reinar no seu lugar, e ofereceu um holocausto ao seu Deus, o Quemosh, né? Pelo que houve grande indignação de Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Então era comum os moabitas oferecerem seus filhos a esse demônio, né? Então, foi nesse contexto que Ruth saiu, ela deixou tudo isso aí para servir o Deus de Israel. Foi grande a renúncia, né, dessa moça, e ela vai dizer: o seu Deus agora é meu Deus, o seu povo agora é meu povo. Então, nós podemos ver em Ruth uma grande renúncia para servir o Deus de Israel. Tanto que a história nos diz, né, que ela assumiu 5 compromissos com a sogra dela, né? Para onde fores eu irei também, onde for morar, sua morada será minha também,
o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, onde será sepultada serei também. Ela assumiu 5 compromissos com a Muito Assembleia. lindo, né? Muito lindo. Mas eu não quero entrar muito, isso aí vai ser a aula do servo de Deus, Valdemar, que já está estudando, está preparado para a próxima aula, né? Olha, do servo de Deus ali vai ser a próxima aula do servo do Rogério, vai ser uma aula fantástica. Agora, o Deus que provê. E a terceira coisa que eu ia falar, a terceira coisa que nós podemos ver no livro de Ruth, é que na tragédia, você se lembra que Noemi, ela deixou de ser Noemi e ela me chama de Mara, né? Eu sou amarga. Aí me faz lembrar quando Israel chegou ali nas águas de Mara, e era uma água amarga. Aí Moisés pegou o cajado, pegou uma madeira, né? E tocou nas águas, as águas ficaram doces, né? Deus é especialista em tornar a tragédia em coisa boa, em triunfo. A nossa vida antes de conhecer Jesus era terrível, irmãos. Mas depois que passamos pelo Calvário, a nossa vida ficou doce e saborosa, não é verdade? Quantos de nós aqui tínhamos uma vida terrível, né? Mas depois que nós passamos pelo Calvário, a nossa vida ficou que nem as águas de Mara lá, né? Depois que passamos pelo Calvário, a nossa vida ficou doce, não é mais amarga. Organização do livro. Na Bíblia Hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção do Tanakh. Bíblia Hebraica é composta, apesar dos livros do Antigo Testamento. Então, aqui diz que o livro de Ruth é lido no Pentecostes. Há 3 festas principais. Nós aprendemos na cultura bíblica, ali com o servo de Deus, o pastor Vilmabé, que há 3 festas principais que os judeus comemoram. A Páscoa, né? que é a saída ali do Egito. Nós temos o Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que significa 50 dias depois da Páscoa. E era no Pentecostes, a festa da colheita, que era lido esse livro de Ruth. E depois nós temos a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, né? Que é a festa das cabanas. Mas o livro de Ruth é lido no Pentecostes. Tamanha importância do livro de Ruth. Agora, na nossa Bíblia, a organização do livro, né? Na Bíblia Hebraica e na nossa Bíblia cristã. Nossa Bíblia, enquanto a Bíblia Hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, no Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4: Pentateuco, os 5 livros, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como livro histórico na nossa Bíblia, né? Por ser evidente gênero narrativo, narrado como história, né? Por ser evidente narrativo, mas é evidente também por sua extraordinária beleza poética. Então, é narrado como história, mas tem uma beleza poética esse livro de Ruth. Então, vocês sabem que tem os livros sapiciais, os livros poéticos. Podemos aqui citar Salmos, né? Citar o livro de Jó, livros de Provérbios, de Cantares, Eclesiastes, que são livros poéticos, que são livros sapiciais. Mas nós temos os livros proféticos, que são os livros mais difíceis de serem entendidos, né? Compreendidos. Há uma grande dificuldade de entender os livros proféticos. Daniel, Ezequiel, por exemplo, né? Mas tem os livros históricos. Os irmãos acham mais difícil. Quem acha mais difícil? A categoria de livros mais difíceis que os irmãos acham? Acha os poéticos, os históricos ou os proféticos? Quem acha aí o mais difícil? Quem acha? Para você ler e compreender. Para mim é o profético e é o Ezequiel. Quem gosta de ler mais aí? Como você vai ler a Bíblia? Você pega os poéticos, salmos, né? Eu, particularmente, é uma preferência minha, tá, irmãos? Preferência minha, eu gosto mais dos históricos. Quem gosta mais dos históricos aí? É uma preferência minha, né? Geralmente as pessoas gostam mais dos poéticos, salmos. Eu gosto mais dos históricos, entendeu? Eu gosto mais, né? É uma preferência mais. Eu gosto mais, porque a narrativa eu gosto mais, né? Mas cada um tem uma preferência, né? Então, Ruth e Esther são históricos, né? Começa lá em Josué, né? É a história de Israel por ter um caráter narrativo. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria do livro. Samuel é o autor mais provável, com
Talmud, que é um livro milenar, né? Ele dá essa probabilidade. E também não há referências de outros reis, né? Então, essa possibilidade de ser Samuel é mais viva. Então, quem foi Samuel? Samuel foi uma importante figura. Samuel foi de grande envergadura na história de Israel. Samuel foi o último juiz. Não é verdade? Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Samuel ele teve o privilégio de ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Não é verdade? Ele teve o privilégio. Então, Samuel ele acompanhou esse processo, né? Ele teve esse processo de fazer essa transição do período dos juízes para o período dos reis. Ele teve esse processo. Então, possivelmente foi Samuel que escreveu esse livro de Ruth. Foi conhecido por gerações, né? Samuel foi muito importante, né? Trazer esse avivamento, né? É aquela frase famosa, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Contexto histórico. No tempo dos juízes, é importante isso aqui, irmãos. Agora vamos chegar ao contexto histórico, em que foi escrito, o que se passou a história de Ruth. Agora é importante aqui, irmãos, no período dos juízes era assim, não havia um governo central. Importante salientar assim. Sansão estava aqui, falar de Sansão. Sansão estava aqui nas suas aventuras amorosas. Sansão, né? Sansão estava aqui, para ter uma ideia, tá, irmão? Sansão estava aqui, o Dom Juan da época estava aqui. Sansão estava aqui. Né, André? Sansão estava aqui. Zoiudo. Sansão estava aqui. O Jetefé, para ter uma ideia como é que era Israel. O Jetefé, o Gideão estava aqui, né? Malhando trigo. Né? Aparece um anjo. O senhor é como é que. O Gideão era assim. Como é que o senhor pode ser com nós? Essa desgraça. Um andozinho. Como é que pode ser o senhor. O Gideão era assim. Como é que o senhor pode ser com nós? O Jetefé, camarada imprudente. Eu vou, se o Senhor der vitória para nós, primeiro que sair, eu vou oferecer. Podia fazer um voto desse aí, irmão? Pode fazer um voto desse aí, um camarada imprudente. Aí saiu a filha. Então, um batalhava de um lado aqui, lá, numa tribo aqui, outro batalhava numa tribo. Os irmãos estão entendendo? Não era um governo central. Estão entendendo? Aí a história de Ruth se passava lá. Era no mesmo tempo, às vezes. Os irmãos estão entendendo? Na mesma época. Não havia? É que nem o pastor Antônio agora pastoreando aqui e o Manuel pastoreando lá. Acontecia um problema aqui, uma luta lá, na mesma época. Os irmãos estão entendendo? Era assim, não havia uma centralidade. E daí, vocês se lembram lá, do caso lá, quando Sansão precisou de ajuda, os homens de Judá, o que fizeram? Ajudaram, sim ou não? Quem conhece a Bíblia aí? Foram lá amarrar o Sansão. Rapaz, arranjar encrenca com nós com o filisteu? Não, vem aqui. E o Sansão? Tem gente que fala mal de Sansão. Isso aqui é uma pérola que eu vou entregar. Você pregar, vou entregar uma pérola ali. Uma vez eu preguei lá em uma igreja chique. Aí Deus resolveu com isso lá. Uma igreja só, o Lizinho, fica o Lizinho. Vocês lembram do Lizinho, lá? Aí eu preguei assim, Sansão. Eu não quero ser advogado de Sansão, porque Sansão fazia coisa que torta na velha, irmão. Mas tem uma coisa que Sansão, irmão, faz que muita gente faz, irmão. Pergunta qual?
Sansão matava só filisteu. Irmão dele, você pode procurar, irmão. Ele nunca matou irmão. Só matou filisteu, irmão. Tem muita gente, isso aqui, irmão. Tem muita gente que fala mal do Sansão, mas mata irmão. E Sansão nunca matou irmão. Só matou filisteu. Não é verdade, irmão? Tem gente que fala mal do Sansão, mas mata irmão. Sansão nunca matou irmão, só matou filisteu. Aí pegaram, amarraram o Sansão, e o Sansão não fez nada contra eles. Só fez mal contra os filisteus. Então veja aqui bem, no tempo dos juízes, voltando aqui, há uma data precisa para os fatos narrados, O que sabemos é que correram 3 gerações antes de Davi. Nos dias dos juízes, esse período durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, olha só, 1300, e se estendeu até o início da monarquia, com a ascensão de Saul. Você conhece a história de Saul? Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. A pessoa conhece a fé, é o que está acontecendo hoje, Pregava a verdade, pregava a santidade, e depois, meu Deus do céu, Tantos camaradas aí que conheciam Bíblia, conheciam a verdade, e hoje, estão no estado lastimável. Infidelidade. Uma frase que edifica bem aquela época sombria: cada um fazia o que parecia direto, fazia o que Deus queria, fazia o que... Vamos trazer, para você entender melhor, fazia o que vinha na telha. Fazia o que vinha na cabeça. Já pensou? Anarquia! 3 coisas. Secularismo. Aí aquilo que eu falei no começo, aculturação. Influenciado pela cultura dos cananeus. Aí vinha tudo, sacrifício de criança, prostituição cultural. Vou falar uma coisa aqui, irmão. Imagina vocês. Sabe o que aconteceu com Israel? Imagina. Eu vou provar. Vocês querem saber? Quem quer saber? Vamos lá, vamos correr. Quem está gostando da aula, diga amém. Amém. Está fraco. Mas os irmãos estão gostando. Juízes, vamos lá, juízes. Quer ver só? Essa é história de filme de terror, irmão. Filme de terror, pastor Antônio. Lá, Juízes 19:32, irmão. Olha para um povo distante de Deus, irmã Lívia. Alguém pode ler para mim? Juízes 19:32. Um povo, irmã Iracema, um povo que era o povo de Deus. Quem pode ler para mim? Juízes 19:32. Essa é a história de filme de terror. Juízes 19. Deixa eu achar aqui. Eu acho. Vou achar. Juízes 19 e... Aqui, ó. Juízes 19 e 22. Eu disse 32, é 22. 22. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, olha só, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, mantendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. só para os irmãos entenderem aqui, irmão,
Um levita, ele chegou numa cidade com a concubina dele, aí ele foi pedir pouso. Aí os homens de Benjamim ali chegaram. Sai para fora, que nós queremos se conhecer. Eles não precisam entrar em detalhes, né? O que eles queriam fazer com o levita. Isso está na Bíblia, irmão, tá? Está na Bíblia isso aí. Aí, isso aqui é uma história bárbara, irmão. Quem conhecia essa passagem aqui? Daí eles jogam a mulher, fazem coisas bárbaras com a mulher. No fim de tudo dá uma guerra. E a tribo de Benjamim é quase dizimada. Por que a tribo de Benjamim fica menor? Por causa disso aqui. Esses homens aqui tinham desejos homossexuais. Povo, tudo por causa da consequência do pecado, da influência dos cananeus. Povo de Deus, irmão. Já pensou, irmão? Povo de Deus. Tudo é influência. Hedonismo, irmão. O que é hedonismo? A pessoa faz aquilo que dá prazer. Eles faziam o que dava prazer, irmão. Não importava se Deus aprovava ou não. Idolatria. Agora traz para nós, irmãos. É o que acontece hoje em dia. É o que está acontecendo hoje. Eu tive a mais experiência de ver Deus tratando comigo, com pessoas na casa de Deus, por causa desse isso. Terrível, terrível. Consequências terríveis, né? E daí, por quê? Porque o povo não foi ensinado. Josué morreu e a geração que veio não ensinou a palavra de Deus. E o povo perece por falta de ensinamento, irmãos. Falta de liderança. Aí acontecia a terceira coisa, a opressão, clamor. Aí o povo clamava porque os opressores vinham. Aí Deus, como é misericordioso, levantava Sansão, levantava Gideão, levantava gente de fé, dava livramento. Mas aí o que acontecia? Quando o juiz morria, o povo caía no pecado, aí ficava um ciclo vicioso. É isso o livro de Juízes. Aí nesse contexto acontece a história de Ruth. Aí depois entramos, né, no período de Reis. Propósito da mensagem: o cetro é de Judá. Aquela profecia, né? Por que Deus escolheu Judá? Porque o Rúben, vocês conhecem, o Rúben é o primogênito de Jacó, ele deita com a concubina. Porque Deus não escolheu Simeão e Levi. Ah, o Simeão e Levi, irmão. Camarada sanguinário. Mataram uma aldeia inteira lá em Siquém. Foram lá com a peixeira, irmão. Os camaradas eram terríveis, irmão. Mataram uma cidade inteira. Mas o Judá não deitou-se cacada. O Judá não é, também tinha. Mas o Judá era uma coisa, não. O Judá, por causa de Judá, o José não morreu. Então vamos matar, vamos vender. E daí o Judá disse para o Jacó: olha, vamos levar o Benjamim. Vamos levar, porque eu vou ficar no lugar dele. Aí quando lá naquela trama que o José fez, o Judá disse: olha, papai está velho já. Deixa que eu fico no lugar. O Judá quebrou o coração do José, fez uma súplica, o José não se aguentou. A súplica do Judá, o Judá, Deus escolheu o Judá, irmão. O Judá podia ter defeito, podia. Mas o Judá tinha um coração quebrantado, Deus escolheu o Judá. Não é o Rúben, que o Rúben é safado, não era o Simeão e o Levi, porque o Simeão e o Levi tiraram a peixeira e mataram, mas o Judá pode ter defeito? Pode. Mas o Judá tem um coração quebrantado. É do Judá. É do Judá que vai vir o Messias. Do Belém de Judá. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus, né? Boaz é o nosso redentor. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi coisas corruptíveis que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes, mas com o precioso sangue de Cristo,
Fomos resgatados, irmãos. Nosso Boaz, nosso Jesus nos resgatou. Quem foi resgatado aí? Boaz nos resgatou. Interessante que a Noemi, acho que vai ser a próxima aula, vai ser falar sobre isso. Lava-te! Uma tipologia linda. Unge-te! Fomos lavados, pelo sangue de Jesus. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias, não é verdade? Nessa corrupção toda, irmão, já pensou nessa era negra de Juízes, havia uma família temente a Deus. Sempre haverá um remanescente. Aí eu me lembro de Elias, lá na caverna, lá no Monte Horebe. Só eu fiquei. Deus, não, Elias. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Sempre haverá um remanescente, irmão. Sempre haverá. Tem um camarada por aí, tem gente por aí que diz aí, irmão, que a igreja se corrompeu. Não, sempre houve. Nos momentos mais difíceis, sempre houve um remanescente. Pastor, sempre há. Pode. O Elias, ali havia vários profetas que Jezabel matou, certo? E ele disse, com suas palavras, ele disse: mataram os teus profetas, falando com Deus. E só eu fiquei, mas como profeta. Estou certo ou não? Aí Deus diz: não, separei. Ele disse: só eu fiquei, mataram os teus profetas. E só eu fiquei como profeta. Tá certo? Mas tem a Micaías. O Micaías estava lá, que o Micaías profetizou a morte de Acabe. Tinha o Micaías, né? Tinha o Micaías, e o Micaías estava. A possibilidade de o Micaías estava preso, né? O Micaías estava até. Micaías estava até preso, né? Estava até preso no calabouço, comendo pão seco, né? E o Micaías profetizou a morte, né? Tinha outros, né? Tinha até anônimos, né? Profetas anônimos. É que Deus usa os famosos. Os famosos. Quantos pregadores famosos vão vir agora no Siloé ali, né? A Deus usa os anônimos. E Deus não faz diferença. É nós que fazemos diferença. Tem os Elias. Uma vez Deus me deu uma mensagem, né? O Sansão. Deus usa o Sansão, mas Deus usa as raposas. As raposas. Aí eu disse: Deus, eu posso não ser o Sansão, eu quero ser uma raposa pegando fogo e ceando. Me deixa ser uma raposa incandescente, Senhor. Eu posso não ser o Sansão, mas eu quero ser uma raposa para tocar fogo na ceando. Quem quer ser uma raposa aí? Amém? Então, é interessante isso aí, irmão, né? Tem os Elias. Quem quer ser uma raposa cheia de fogo aí? Raposa é um animal desprezível, mas se tiver fogo na raposa, irmão, faz um estrago tremendo na seara do capeta, né? É boa essa, né? Quem pegou aí? Conclusão. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade, dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir seu desígnio, sem violar o livre-arbítrio humano. Que o homem escolhe. Uma vez um pregador, aqui no Medieval, que era garoto, me criei aqui. A primeira profecia que eu recebi aqui, que foi aqui no Alessandro, no tempo que o pastor, aquele lá da Nael, era pastor aqui, não sei. Tempo. Nós somos antigos, não vou cademar aqui, nós somos antigos, mano. Eu era garoto, vim aqui, eu tinha intenção de buscar Deus e outras coisas, né? Eu era garoto, contei na igreja aqui. Aí eu vim aqui. Vim com a segunda intenção também, para receber uma profecia que Deus ia me usar. Aí, me lembro do Bederwald, uma ilustração, uma fábula, né? Uma ilustração de Jesus na eternidade, uma ilustração que traz uma força. Você sabe o que é fábula, né? Uma fábula que traz tem uma verdade por trás daquela história. Já vou acabar, irmão. Está na hora de acabar. A criança está chegando. Que o diabo tinha a humanidade numa caixa preta. Quem está ouvindo, diga amém. Crianças vão ouvir a fábula também. E a humanidade estava presa naquela caixa preta. E Jesus disse: não, eu vou libertá-los. E Jesus veio à terra, viveu como homem, morreu na cruz,
me servindo. Aí, sabe, os homens naquela caixa olharam para Jesus. Está tão bom aqui no pecado. Nós se acostumamos aqui no pecado. A gente prefere viver aqui no pecado. Então, irmãos, Jesus morreu. Qual é a moral, a verdade dessa história? Jesus morreu na cruz. Morreu por nós, morreu pelos homens. Mas as pessoas preferem viver no pecado. Preferem viver no erro. Mas nós não. Nós escolhemos Jesus. Quem escolheu Jesus? O Ruth e Noemi escolheram voltar para... Ruth, eu termino com isso aqui, irmãos. Ruth, ela tem uma escolha. Sim ou não? A Noemi até disse, fica aí. Ela, não, eu tenho uma escolha. A escolha é ir contigo para Belém. E Noemi não fez nenhuma promessa para ela. Mas ela se apegou-se a Noemi e não importa. Eu vou contigo. A minha escolha, eu conheci o teu Deus. Eu conheci a tua fé. E a minha escolha é contigo. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar e agradecer por essa aula maravilhosa. Semana que vem tem mais. Eu não vou estar aqui viajando, lá viagem missionária. Olha por nós, irmão. Tem 573 quilômetros. Lá onde está o pastor Natanael, no campo dele. Vamos lá, lugar carente lá, lugar muito carente. Está construindo lá. Olhe por nós lá, lugar bem carente mesmo, né? Olhe por nós, meu Deus, guardar uma viagem muito longa. Vai ser vamos sair de madrugada aqui, olhe por nós. Planalto Central, vai te Chapecó. Vamos orar? Agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa aula maravilhosa, Pai. Continua conosco, Pai. Assim como o Senhor foi com Ruth e com Noemi. Senhor, o Senhor é nosso Boaz, o nosso resgatador, o nosso remidor. Neste mundo mal, Senhor, nos guarda. Continua conosco, Pai. Ai, camali, pachoria, bacanda, rabassuia. Ai, canda, rabasséria. Assim nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.